O Capita Luciano, Diego Alfredo Lugano, Fabinho Santos. Fabuloso, falaremos do jogo que pode, será que pode mesmo ser anulado entre Fluminense e São Paulo? Falaremos de seleção brasileira, você centroavante do Brasil no Mundial de 2010 e os dois Fábios. Viu, Luga? Cuidado aí. Eles hoje só querem falar, não querem ouvir nada. Detalhe nos Fábios. A gente não tá iludido, não. Estamos não, totalmente contra essa tratação. Seja consciente, como o nosso Fernando Praz, que está acompanhando o programa em casa, o nosso gestor, que não admite que vocês hoje aqui no programa deixem passar a loucura financeira que o Corinthians está cometendo. Capita, meu amigo. Plirra. Boa noite a você. Vamos lá. Boa noite a você. Ao Luiz, ao Fabinho, ao Luga, ao Prazão que está nos assistindo. Boa noite a todos. Plirra, a gente tem alguns debates a serem feitos aqui, né? Tem a questão financeira que a gente vai discutir, né? Esse momento do Corinthians, a gente sabe as dívidas que o clube tem, que são muito altas, atraso de pagamentos, né? De parcelas de jogadores que foram contratados. Então tem uma questão financeira que ela é pesada também com relação ao momento do clube. E tem a questão tática, técnica, é isso aí. Até dançando, Capita. Agora vamos pro lado bom da história, né? O Corinthians traz um jogador de renome internacional, um cara que parece estar muito motivado a vestir a camisa do Corinthians. Nas imagens, né, nos mostram que ele está muito feliz também com essa possibilidade. Agora, logicamente, que a gente torce para que ele se adapte o mais rápido possível. O Corinthians pede isso, é o momento, né? De um jogador desse tamanho que pode ser decisivo para o Corinthians chegar, jogar bem, trazer as vitórias que o Corinthians precisa, principalmente para sair dessa zona de rebaixamento. Mas tem muitas questões a serem avaliadas por nós. E o lado do torcedor, acho que é a alegria do Corinthians trazer um jogador de, enfim, seleção holandesa, jogador de Copa do Mundo, de grandes clubes da Europa. E eu acho que o torcedor do Corinthians hoje entende os problemas do clube, mas está muito feliz com a contratação, Plirra. Marcou Depay já, Luga? Boa noite. Boa noite, um prazer. Eu estou lembrando se não foi na época de Paris, quando eu estava no Lyon. Ele no Lyon, você no Paris Saint-Germain? Ele é novinho, eu acho. Algum Uruguai e Holanda. Você também, Holanda e Uruguai. Uruguai, talvez também. O homem é o segundo maior goleador da história da seleção holandesa. Faz 2 meses estava jogando semifinal de Copa Europa. Acho que é uma contratação muito boa para o futebol sul-americano, muito boa para o futebol brasileiro. O Brasil está sendo um mercado mais procurado, né, por grandes figuras internacionais, por diferentes motivos. Entre eles, aqui se paga muito bem. O Brasil se paga muito bem. Não inveja a quase nenhum mercado a nível mundial. Não sei quem para falar sobre a parte financeira, porque obviamente não estou dentro do Corinthians, nada. Eu só quero fazer uma pergunta, André. O Fábio, o Corinthians deve para você? Nada. Tem certeza? Olha lá, tudo que você aqui pode ser usado contra o Corinthians deve para você ou não entende? O Fábio não entendeu. Se teve uma coisa que eu aprendi com o Lugano quando eu tinha 17 anos e joguei com ele, é quando alguém faz uma pergunta e você não quer responder, você fala, o quê? Não entendo. Tá bom. Não compreendo. Até hoje ele fala, não compreendo. Isso, tá bom. Fez a pergunta do programa, Luga. Não compreendo. Mas realmente o futebol brasileiro cada vez mais no mapa mundial do futebol, desse ponto de vista é muito bom para todos nós inclusive, né? Ter um jogador desse nível para se falar, que vai dar muita notícia daqui para frente, né? Fabuloso. Memphis Depay, depois a gente fala mais um pouquinho desse aspecto financeiro, mas o futebolístico indica que sobrará em campos brasileiros? Boa noite, meus nobres companheiros. Vou ser breve e rápido. Memphis Depay há muito tempo não joga bola. Não, fala aí, isso, Luiz. Vou jogar água no chão. Já deu recorte, já está recorte da noite. Já viu uma Luiz pronto. Você é Luiz salvou nós. Já salvou nós. Já podemos ir embora. Vamos embora, já está o recorte da noite. Brincadeiras à parte, eu acho que... Não, a hora é brincadeira. Não, brincadeiras à parte, acho que vai ter muitas dificuldades no Brasil. Por quê? Explico o porquê. Na última temporada na Espanha, ele tinha uma cláusula que se jogasse mais que 24 jogos, se eu não me engano, 26, era renovado o contrato. Automaticamente. O Atlético de Madrid. Ele não conseguiu jogar. E aqui no Brasil, com as viagens, ritmos,
os ritmos dos jogos. Clima, é. O clima. A quantidade de jogos. Som da torcida. Campo, será que vai jogar no tapete? Tapetinho? Não, acho que não vai dar tempo, né? Tá falando do jogo do Botafogo sábado? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não sei. Tenho lá minhas dúvidas, mas é um grande jogador. Não tive a oportunidade de jogar contra, porque eu acho que quando eu estava na Espanha, ele estava no juvenil ainda, não sei. Era mais novo que eu. Mas eu acho que o ritmo do futebol brasileiro não vai ser favorável ao Depay. Aqui as coisas são diferentes, a gente sabe que são jogos atrás de jogos. Ele vem da Europa, outro ritmo, outra preparação, menos viagens. Então, eu não sei. Tenho lá minhas dúvidas, mas que é bom para o futebol brasileiro, é bom. Agita. Acho que a função que ele vai fazer no Corinthians, que a gente imagina que seja um cara de área, né? Assim, o Corinthians cria muito, a gente já falou sobre isso, né? Cria muito não, o Corinthians cria mais do que criava antes, só que a fase... muito mesmo. É isso. É dos que mais criam. É isso, é um dos que mais criam. Mas aí a fase dos jogadores, né, de área não tá boa, então o Corinthians deixa a desejar. Vou te cortar, Sim. Não espere que vai fazer a melhor fase goleadora dele, foi no Lyon, 37 jogos, 25 gols. Mas é que aí, Luiz, assim, a gente tem que olhar a forma como ele jogava, a forma como ele pode jogar no Corinthians. Se você imagina que ele vai, a gente tem muitas imagens dele, né? A gente acompanha um jogador de movimentação, né? De beirada de campo, que fazia movimentações do meio campo. Hoje a gente já consegue, né? A deficiência do Corinthians, a idade do Depay, parece que ele vem para ser o camisa 9 ali, né? Um cara de presença de área, um cara que vai ter que marcar menos do que talvez marcou na carreira, que vai se movimentar menos do que se movimentou na carreira, mas que vai colocar essa bola para dentro. Assim, eu não vou comparar jogador, não é essa a questão, mas assim, a gente fala muito do Suárez, né? Um jogador de área, o Lugano sabe muito bem, um 9 na essência, enfim, que é um cara de presença de área, de oportunismo, mas que no Brasil se adaptou por quê? Porque teve um número de jogos adequado para ele, na maioria das vezes, e um cara que sabia aproveitar as oportunidades. Então eu acho que o Corinthians, o que o Corinthians espera do Depay é isso, né? Tem na beirada ali, tem o Carrijo que tá chegando, tem o Thales Magno no lado esquerdo, tem o Garro, que é um cara que produz muito no meio campo. Ele jogar com o Yuri Alberto, você não concebe? Eu acho que pode ser uma possibilidade, mas eu não vejo dessa forma, assim. Eu acho que o Thales Magno, na minha opinião, ele é titular do ataque do Corinthians. A gente colocar os 11 principais, né? Pode ser uma lesão, uma contusão. Ou situações de jogo, né? Situação de jogo. O Ramon é um treinador que fica exatamente, preso à la virada. Eu já vejo... Eu acho que o Thales Magno é o titular da posição do lado esquerdo. Aí o Memphis vai entrar ali um pouco mais centralizado. Aí é entender. Porque o Corinthians joga com 3 zagueiros, né? Congestiona um pouco mais o meio-campo, então não tem muita. Hoje é um time que não joga com um cara de beirada pela direita, né? Já jogou com 3 atacantes, hoje não joga mais. Mas se for olhar para um ataque, na minha opinião, seria Thales Magno, o Memphis aí um pouquinho mais centralizado e o Garro armando as jogadas. Eu acho que ele ajudaria o Yuri Alberto. Ele tiraria o peso do Yuri Alberto, eu acho que ele... Mas aí quem os sai? dois... Mas aí teria que sair o Thales Magno no caso, né? Aí é o treinador, mas... É porque o Ramon não dá... Muito melhor jogar dois atacantes um perto do outro do que deixar o Yuri Alberto Eu acho sozinho. que o Ramon hoje ele não abre mão do 3-4-3, na verdade, né? Que são 3 zagueiros, que foi o esquema que encaixou muito bem, com 2 volantes um pouco mais fixos, com os alas, e o Garro fazendo a função de 10 e 2 atacantes. Depay se entraria muito bem nessa equipe ao lado do Thales Magno. Até o Carrijo e o Carrijo, nas últimas temporadas, jogou como até um segundo homem de meio campo, como um volante, e o Ramon conhece ele muito bem porque trabalhou com ele, né? Ele já tem uma idade mais avançada, 33 anos, Então né? ele pode jogar como segundo homem do lado de um volante do Martínez, no caso, né? Fazendo esses 3 jogadores de meio campo. E pra mim o Thales Magno hoje é o titular da frente, mas isso pode mudar. São Yuri e Thales são categorias diferentes, né? Mas Ramon entrou da antiga, né? Entrou da antiga não fica tão preso ao jogador de virada como é hoje, que parece que fosse uma obrigação. Se você tem 2 bons centroavantes, né, Luiz? Você coloca o centroavante jogar, que se complementam e deixa o corredor para o cara que vem de trás, né? Exatamente. O treinador mais antigo dois atacantes vai prender 3. Então, e você deixa o corredor por fora, deixa o cara que vem de trás. O bom é Exatamente. você ter opções também para poder fazer, né, essas variações. Hoje o Corinthians tem muito mais opções. 2 bons né? atacantes, né? Fabio, você sabe bem como é que a banda toca lá. Faz 2 meses que
o Depay, que o Memphis Depay não joga. A última partida foi a semifinal da Eurocopa, da onde ele sai desse jogo machucado para não jogar mais. Também não tinha nem clube para jogar nesse instante. Eu ouvi que a previsão inicial dele estar à disposição seria na casa de um mês. Só que a urgência que o Corinthians tem... Mas daqui um mês? A urgência que o Corinthians tem... Já está todo decidido, tá louco? Você apostaria na estreia do Depay quando? Pra quando? Provavelmente contra o Atlético Paranaense em casa, né? Paranaense? Goianiense. A Goianiense, que é na semana que vem. Pós-Botafogo, né? Eu acho que é o cenário perfeito. Mesmo se for para jogar alguns minutos, já chega, já conhece o ambiente. Você consegue fazer uma avaliação mais de perto, né? Com o pessoal do departamento médico. Querendo ou não, eles tiveram esse primeiro contato à distância, né? Tem um jogo da Sula antes, não tem? Tem Fortaleza. Contra Fortaleza. Então, não sei se... No Castelão. No Castelão, na terça-feira, dia 17. Do final de semana é o Atlético Daqui a Goianiense. 8 dias. O cenário perfeito seria, de repente, se você vai levar ele para Fortaleza, para jogar poucos minutos, de repente você faz uma preparação melhor na semana e estreia contra o Atlético Paranaense, até porque o campeonato do Corinthians é o campeonato brasileiro, né? O Depay tem... Quer dizer, negócio de um mês pra você é papurado. Não, esquece. Não mata louco, André. Nem pra gente, nem pra gente que era baratinho. Pagando 3 milhões e meio por mês? Nem pra gente que era baratinho, imagina que é caro assim. Plirra, uma coisa eu te garanto. O jogador que vem de fora pro Brasil é muito mais fácil adaptação do que a gente sai daqui e vai pra lá. Holandês. Mesmo sendo... O cara realmente não conhece nada, né? Isso aí não te O cara chega aqui, Luiz. a gente abraça o cara, quer levar o cara já pra almoçar, jantar, parceria. não. A gente chega lá, meu A parte Deus. humana, tudo bem. Não, A parte humana, sem dúvida. mas Brasil, isso já é o... Nossa. Mas e a parte esportiva? Já é meio caminho. Não, meu Deus. europeu para saltar a Brasil sempre tem muita dificuldade, por lo que você sempre fala, né? Clima, quantidade de jogo, locomoção, Mas a gente- conforto, pressão da Não, sente torcida. em casa mais rápido. Eu vou né? te Nesse dar um aspecto, sim. exemplo. Mas isso também convida o jogador a conhecer mais a cidade, conhecer mais as praias, conhecer mais a noite. Você passa a ser mais parceiro. E aí perde um brasileiro pouco de- sair daqui pra França também é muita dificuldade. Cheguei lá, ninguém meu tá parceiro não dava nem bom dia. nem dá uma moral, tio. Pô, se ele me abraça lá na França, Ele vai ser vamos badalado, sair. bajulado aqui desde o começo. Certo. Ajuda muito. Até o resultado não ser positivo, né? O futebol aqui é muito... A cobrança vai ser Não, mas proporcional vai ser imediata, ao né? tamanho Mas do eu acho, cara. eu acho que ele sabe onde ele está se metendo, a situação do clube nesse momento, a responsabilidade que ele vai Será enfrentar, que a sabe? cobrança. Será que sabe? Então já tem que avisar o Fabinho, eu acho que tá vindo no avião com ele. Tem quantas horas de voo? Tem que explicar muito bem explicado, Será que sabe? porque a responsabilidade dele é muito grande. A torcida vai depositar essa expectativa em cima dele, que é natural, pelo nome, pela capacidade, pelo salário, por uma série de coisas. Então não é... Do jeito que ele está dançando, será que ele sabe? Pois é. Do jeito, com a leveza que ele está dançando, será que ele sabe onde está se metendo? É meu medo. Mas é uma boa pergunta. Qualquer coisa ele mete o Será que pé. ele imagina a bucha que tá vindo aí? Assim, eu acho que chega informação para ele do momento do clube. Eu acho que não chega tudo, né? Eu acho que não chega, ele não sabe, assim, tudo que acontece no clube, né? O momento político, conturbado, a pressão. Mas eu acho que chega, que ele vem para jogar mais rápido, talvez, que um mês, que o Corinthians precisa de pontos aí para sair de uma situação. Eu acho que ele tem informações. Eu acho que aquele momento ali, é que assim, quando você vai para um clube, por exemplo, eu apresentei no Flamengo, o Flamengo estava na zona de rebaixamento Sim, também. sim, você tem informação, E lógico. você tem aquela energia boa. O Flamengo estava em penúltimo do Brasileiro 2007, quando eu me apresento. E é lógico que eu não danço, porque não é meu perfil dançar. Mas eu estava feliz, assim, por dentro eu estava feliz. E aí as pessoas, né, os amigos próximos, falam, mas você vai pro Flamengo, sei lá, é uma confusão. Enfim, mas eu estava feliz por viver aquele momento. Então eu acho que é isso. Acho que ele entende o tamanho do clube, a paixão do torcedor, né? Como o Lugano falou, né? O Lugano falou sobre isso, que ele tem muito contato com o Fábio, também o Luiz, que ele tem muito contato com brasileiros, enfim. Então, assim, a gente só fala coisas boas do nosso futebol, né? Porque a gente é dessa forma. Então, eu acho que ele tem boas informações, né, do Corinthians, do futebol brasileiro, e eu acho que ele está motivado. Agora, a gente torce para que ele se adapte rápido, né, que ele, enfim, entregue tudo aquilo que se espera dele, porque tem a questão de qualidade do nome e tem também a questão financeira, né, que não é um jogador barato. O que vocês acham que estimula mais um cara desses a vir pro Brasil? A questão financeira, por isso simples, não, acho que ou o desafio mesmo O de... desafio, o exótico, né? O Brasil, país de futebol, o país para europeu exótico no aspecto de futebol, conhecer cultura nova. O Brasil também tem um atrativo muito grande
extracampo, né? Que nem de futebol e tá na Europa sabe que todo mundo também Não, fala muita olha... coisa boa do Brasil, mas tem essa mas curiosidade, também né? fala de muita viver. coisa ruim do Brasil. O cara deve ter alguns temores para vir para cá, tal, questão de segurança. Tal. Quer dizer, precisa estar muito afim, porque ganhar dinheiro, ele ainda teria mercado na Europa. Mas esse convívio com os jogadores brasileiros, eu acho que foi fundamental para aceitar esse desafio. Porque é natural, a gente conta só coisas boas. Óbvio que tem as coisas ruins, essa pressão, mas, pô, jogar no Brasil é legal pra caramba, é bom pra caramba, sabe? Tipo, desfrutar a paixão do torcedor. A colher é vida, né? Brasil se vive, né? É isso. Brasil é um Brasil país se que vive. vocês sabem beber. Vocês sabem beber. Então, isso aí é atrativo para qualquer pessoa, né? Não só jogador de futebol. Mas sempre o jogador vai depender do resultado e a sorte que tenha dentro do campo, né? Não tem jeito. Fico pensando, ambiente de estádio, por exemplo. Imaginando que esse cara enfrente o Atlético Goianiense e já guarde o primeiro, ele vai viver algo que, mesmo sendo um cara rodadíssimo, talvez nunca tenha passado, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. O que ele pode ganhar aqui, ele nunca viveu na vida dele. Se esse cara entra, faz um gol, quando ele sai da zona, de repente tá lá na Sul-Americana, ele vai ser o rei do Brasil. Torcedor espera, né? Se o Corinthians der uma respirada no Campeonato Brasileiro, algo difícil, mas possível, e eu diria perfeitamente possível com esses reforços aí mais recentes, e seguir nas Copas, o ano que estava se desenhando trágico pode terminar muito legal, né, Fábio? Pode, e tá bem acessível isso, se você for perceber, né? No Brasileiro já foi pior, a vitória contra o Flamengo realmente abriu o leque legal pro Corinthians, deu pra dar uma respirada. E no jogo contra o Juventude fez um gol no finalzinho e tá a 2 gols de jogar em casa pra classificar pra uma semifinal e fez um bom jogo contra o Fortaleza pelo Brasileiro, mesmo perdendo o jogo lá. Agora vai enfrentar na Sul-Americana também, tem tudo pra chegar numa semifinal. Então um ano difícil, pode terminar bem, mas eu ainda acho que a força, o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro. Porque tem muitos jogos, tem jogos complicados, deu uma respirada boa, mas ainda tá... E como tá que é o complicado. futebol? Se tudo correr bem com o Corinthians, chegar na final, tudo que vem acontecendo, questões financeiras, pode todo mundo Bola esquecer, entrando, né, cara? tudo. Então, a questão financeira, acho que a gente não pode desprezar. É claro que os outros programas já tocaram bastante nisso, mas é nossa obrigação também falar. Na inconsequência, Fábio Luciano, que é você devendo o que o Corinthians deve. E dívidas muito recentes com jogadores contratados esse ano. Inclusive. Aliás, são 20 contratações esse ano, 20 contratações na temporada, cerca de 170 milhões de reais investidos. Isso fora jogadores que vieram livres, mas que têm salários altos, tal. Quer dizer, o investimento é maior do que esse. E você assumir um compromisso, mesmo que, aquela conversa que a gente também sempre desconfia, o patrocinador... Nossa Senhora. O Lugano sabe bem o que é isso. Pague a parcela maior, o que também a gente não sabe quais são as garantias disso acontecer, você realmente arriscar muito, né? Arriscado. É assim, todo mundo sabe as contas do Corinthians, elas são expostas, né? A gente não consegue entrar lá, esmiuçar muito isso, mas aí fica muito exposto, que são números muito altos, né, Pri? Eu acho assim, a única coisa que tem de, né, uns podem ver positivo ou negativo, é porque esse patrocinador, que também a gente tem que entender como vai ser o movimento dentro do clube também por algumas questões. No meio de um caos, né? Ele prometeu que iria trazer um jogador midiático, né? Que iria bancar realmente um jogador grande pro Corinthians. Então eu acho que o Corinthians está se apegando muito nisso, né? O Fabinho deu uma declaração, né? Ele nem coloca muito na conta do Corinthians. Isso, ele não coloca essa contratação Ele porque falou ele em coloca superávit isso, da janela. Ele fala que o Corinthians vendeu O Corinthians vendeu mais do que comprou. Isso, nessa janela agora do meio do ano. Isso, porque ele coloca essa contratação na conta do patrocinador, né? Que ao modo de ver de todo mundo, tem condições de sustentar, enfim, 14 milhões e meio de euros até o final de 2026. Sim, mas mexe, eu acho que mexe com as estruturas, né, com os outros clubes também, que o Corinthians deve dinheiro, né, de parcela, como a gente falou, de parcelas de outros jogadores. A gente sabe que tem alguns salários do Corinthians que devem estar atrasados.
Então, assim, tem muitas questões que envolvem esse lado financeiro do clube. A dívida é muito alta, enfim. Mas com relação ao Depay, né, que a gente está falando sobre esse assunto, tem essa colocação de que o patrocinador que vai bancar a maior parte, que ele prometeu para o Corinthians, né, essa contratação midiática, Nunca e realmente é um jogador que ele é midiático. A gente está há muito tempo falando sobre ele. Faz uma semana, até mais, que a gente está falando sobre o nome do Depay, enfim, em todos os Pode programas. acontecer, difícil se sustentar no tempo, né? Porque isso aí sim depende do resultado, depende de quanto a imagem do jogador se potencialize ou diminua. Corinthians Um sponsor- rebaixado, como é que você paga o Depay? O cara machuca, o cara não vai bem. E nós, Eu acho que o nós investimento está aí para não ser rebaixado realmente. Eu acho que está muito claro a manobra do Augusto. É fazer esse tipo Numa de... outra situação, ele até poderia esperar janeiro do ano que vem. De repente, fazer para não ter essa tragédia no mandato dele. Eu acho que é muito claro. Então, ele está investindo, de repente, o que ele poderia fazer nos 3 anos de mandato. Isso não pra se chama acontecer doping isso. financeiro? Pensa aqui, Diego, um clube, Cuiabá, Atlético Goianiense, não vou especificar nenhum, mas um clube nesses moldes, que tem uma estrutura legal, paga direitinho, só que tem um orçamento mais modesto, gastos mais modestos. Mas tá pagando o jogador todo mês direitinho. Se não tem um regulamento que regule isso. Exatamente. Você que, Alguma coisa tem que você regular, acha não só o lógico, Corinthians, tem mas que regular. outros. Se não tem lei, o Corinthians está feito correto, né? Ou seja, ninguém proíbe ele fazer isso aí. Por isso está se falando tanto de fair play financeiro, copiar muitas coisas que fazem bem na Europa, mas por enquanto, se não tem uma lei que dê um melhor contexto para que os clubes se comportem financeiramente, fazer o quê? Não tem como reclamar, não tem como. Eu acho que esse ir tipo contra. de coisa também gera descontentamento um pouco. Interno. Pelos isso é próprios inevitável, jogadores. né? Porque Isso eu é tô lá, inevitável, né? tô com o meu salário atrasado. Aí, nessa situação, dando a Tem vida. é que hoje no elenco os salários são em dia, Tá em né? dia. Até onde eu sei também, o salário está em dia no elenco. CLT, imagem, tudo, Isso, Fábio? isso. Então, isso é um dado interessante, né? Aí sim, aí tá bom. Então tá bom, pode contratar. Agora, se eu tivesse com o salário atrasado, vejo um jogador chegando para ganhar 3 milhões, eu ia ficar um pouco E descontrolado. mesmo com o salário em dia, o Mas cara são os- ganhando os seis 3 jogadores, vezes o né? que você ganha, incomoda? Então, Plirra, a gente o Corinthians tem um exemplo recente, né? O Coronado, ele chegou no Corinthians e não tem o mesmo nome, com todo o respeito a ele, né? Mas não dá nem tem pra- o mesmo nome que o Depay tem, não tem o mesmo currículo, não chama atenção como esse jogador, né? Como o Depay tem chamado. E é um jogador que a gente, né? Enfim, foi mostrado que ele tinha um salário alto. Sabe que nisso Então, isso aí a gente não percebe. Então, a gente não percebe um problema de relacionamento. Como você imprensa, você acha. Porque a Isso, gente sabe que no exatamente. futebol ninguém dá nada de presente para ninguém. Sim. Quem consegue um salário grande, contrato grande, porque ele fez para merecer. Então, nesse futebol é muito leal. Não fica nem com ciúme, nem falando... Não. Mas ele tem que Eu fazer, nunca vi. mas ele tem que fazer juiz, né? Porém, inflaciona, obviamente, o orçamento do Corinthians, né? Amanhã vai ter um jogador que vai jogar igual, ou até mais que ele, que é provável, imediatamente o empresário, o jogador vai querer se valorizar. E o ponto de comparação sempre vai ser o jogador mais caro, né? O sarrafo Então, sobe. sobe a... Mas de ciúme, veja, que eu lembro em 20 anos de futebol, nesse aspecto, o jogador é muito nobre.